bem no começo desse mês, hoje é dia 10 de fevereiro, houve as eleições para escolha dos 2 candidatos que irão presidir pelos próximos 2 anos o Senado e o Congresso. Conforme você pode ver aqui nessa imagem, então era preciso fazer uma mudança, porque por lei o presidente do Senado e o presidente do Congresso, eles possuem um mandato de 2 anos e depois acontece uma eleição. Essa eleição ela é interna e se escolhe outra pessoa para continuar presidindo as 2 casas, tanto o Senado quanto o Congresso. Acontece que às vezes as pessoas perguntam assim, o que é que o presidente do Congresso, da Câmara, o que é que ele faz? Entre outras coisas, o presidente do Congresso, até dias atrás, quem estava lá era aquele vagabundo, o tal do Rodrigo Maia. O que é que ele faz? Ele preside sessões, ele delibera a respeito de pautas, temas, assuntos, projetos que vão ser colocados em votação ou também não, porque tudo passa ali pelas mãos dele. Basicamente, o que o presidente da Câmara faz, de maneira assim resumida, é o que eu coloquei aqui nessa imagem. O presidente da Câmara, ele é um cargo assim muitíssimo importante. A depender da pessoa que estiver ocupando esse cargo, as coisas vão caminhar bem ou mal para nós, os brasileiros, para nós, pessoas comuns. Eu vou explicar aqui por que essa eleição que aconteceu lá no dia 1, ela foi muito importante para nós brasileiros e para o presidente da República. Antes dessa explicação, nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. Voltarmos 33 anos atrás. Lá em 1988, aconteceu então a ocasião em que eles se reuniram, quer dizer, eles não esses atuais, né? Os que eram deputados há 30 anos atrás, se reuniram para escrever uma nova Constituição. Eles achavam que a Constituição anterior ela não dava os poderes, os privilégios que eles tanto gostam, que eles tanto queriam. E como houve o período do governo militar, onde a figura da presidência era muito forte, eles acharam por bem, já que o governo militar havia acabado, eles providenciarem uma nova Constituição, e com essa nova Constituição eles iriam colocar as coisas do jeito que eles gostam. Era patifes, vagabundos, ladrões, canalhas, já preparando toda aquela situação lá atrás e cujos reflexos nós vemos até os dias de hoje. Naquela ocasião, era bandidos, vagabundos, que alguns ainda estão por aí. Foi Lula, foi Sarney, foi Fernando Henrique, foi Ulisses Guimarães, foi Brizola. São essas figuras nefastas, aliás também Fernando Henrique Cardoso, somente figuras nefastas, e outros que participaram na elaboração daquela Constituição. Eles ainda tiveram a cara de pau de dizer que aquela dali é uma Constituição cidadã. É uma Constituição cujo nobre, entre aspas, objetivo é beneficiar nós, o povo comum. Tanto que me parece que no primeiro capítulo dela existe lá um artigo onde se diz que o poder emana do povo e em prol do povo esse poder deve ser usado. Você acredita nessa mentira?
Você acredita nesse estelionato? Porque se o poder de fato viesse de nós e nós que tivéssemos que tomar as decisões, entre outras coisas, muitos daqueles vagabundos daquela época e os atuais não iam estar lá. O Estado não ia ser essa coisa que nós temos atualmente, parecendo um elefante inchado, burocrático, lento, que não faz nada em prol, em bem da sociedade. Na verdade, aquela Constituição, a de 88, foi elaborada por esses vagabundos com a desculpa de que eles iam fazer algo para nós, mas na verdade eles estavam fazendo para eles. Eles criaram essa Constituição para proteger os interesses dele. Eles pensaram no bolso deles unicamente. Tanto que, a partir dali, o que acontece é o seguinte: os poderes do poder executivo, porque aqui no Brasil existem 3 bases em termos de poderes. Existe o poder legislativo, que é o Congresso, o judiciário e o executivo. Então, com essa Constituição, eles extraíram parte do poder, das prerrogativas do executivo, que é a presidência, e colocaram para eles, para o legislativo, para o Congresso. Dessa forma, então, qualquer um que viesse a ser presidente do país iria ter que, obrigatoriamente, ter que ir lá negociar com aqueles caras. Eu não sei se você já ouviu falar ou já leu em algum lugar, em algum livro, jornal, aqui pela internet. Lá no passado, na época de Fernando Henrique, de Sarney, de Lula, de Dilma, de Temer, eles sempre falavam aquela palavra muito bonita. Eles falavam de uma tal de pacto pela governabilidade. Governabilidade. Mas a tradução correta disso, você sabe o que é? É pacto pela roubalheira, pela patifaria, pelo estelionato, pela vagabundagem. Era o famoso balcão de negócios, era o famoso toma lá, dá cá. E sabe por quê? Pelo seguinte: a maneira como aqui o Brasil é construído politicamente falando, ele faz com que uma pessoa que queira ser presidente do país, um candidato, ele precise alcançar praticamente o país inteiro. O que o candidato a presidente do Brasil ele mais necessita é chegar até onde as pessoas estão. Agora, você não pode esquecer que o Brasil é um país muito grande. Só para vocês terem uma ideia, de lá de Porto Alegre, lá no sul, até Boa Vista, em Roraima, lá no norte, o outro extremo, são mais de 5.000 quilômetros separando essas duas regiões. Se fosse, por exemplo, na Europa, essa mesma distância, nós iríamos atravessar talvez uns 6, 7, 8 países. Aqui no Brasil, essa distância toda perfaz-se em um único país. E o candidato, ele precisa ir até lá, percorrer, conhecer cidades pequenas, cidades médias e cidades grandes. E aí entra a questão dos partidos políticos. Porque o partido político, ele chega para esse candidato e diz o seguinte: meu amigo, se você quiser, eu tenho conhecimento, eu tenho um vereador, eu tenho um prefeito, eu tenho um diretório lá naquela cidade, lá no fim do mundo, perdida lá no extremo norte, ou lá no sul, ou lá no leste, ou lá no oeste. E você, se você se juntar comigo, você vai encontrar palanque, vai encontrar pessoas para você ir lá e conversar, porque é muito importante que um candidato a presidente, ele converse com as pessoas, que ele se apresente, que ele coloque as ideias dele, que ele discuta com as pessoas, com quase todas as pessoas. Então ele se torna quase que um refém dos partidos.
E se ele conseguir vencer, ele vai ter que agora praticar o chamado toma lá, dá cá, o balcão de negócios. Por quê? Porque aquele partido ou partidos que ajudou ele a se eleger vai mandar a conta para ele. O sujeito, ele não ajuda porque ele está preocupado com o Brasil, porque ele é um cara patriota. Ele não está nem aí, não está nem se importando comigo, nem com você, nem com o Brasil. O que ele quer é dinheiro no bolso dele. Ele conseguiu ajudar o cara a se eleger, ele vai dizer logo para o sujeito: olha, eu vou querer o Ministério A, ou o Ministério B, ou o Ministério C. Eu vou querer a diretoria do Banco do Brasil, ou da Caixa Econômica, ou da Petrobras, ou do BNDES, ou do Correios, de qualquer empresa estatal. Essa diretoria aí tem que ser minha. Eu vou querer a Casa Civil, que é um ministério, nem que seja o segundo escalão, mas eu quero para mim. Aí você pergunta assim: e onde é que entra a figura do presidente da Câmara nisso tudo? Ela entra no seguinte: porque diferente de um candidato que precisa percorrer o país inteiro, o presidente da Câmara, ele é eleito ali mesmo pelos outros deputados. Então ele só precisa circular por ali, fazer as negociatas dele por ali. E entre outras coisas, o que é que ele faz? Ele diz: olha, nós vamos apoiar o fulano e vocês me apoiam para ser o presidente da Câmara. Caso ele vença, e se ele não cumprir a parte dele conosco, eu, como presidente, vou atrapalhar a vida dele. Simples assim. Porque, conforme eu disse, uma das prerrogativas do presidente da Câmara é colocar as pautas, os assuntos, os temas em discussão, os projetos, tanto aqueles que vêm de lá da presidência, quanto aqueles que nascem ali mesmo dentro do Congresso. Para que vocês tenham uma ideia o quanto isso é importante, existem projetos, existem pautas que estão engavetadas lá dentro há mais de 5, 6, 7, 10 anos ou mais. Simplesmente o cara pega, joga lá dentro da gaveta dele, larga lá ela pegando poeira. Simples assim, é o poder dele. Ele tem essa condição de acelerar projetos ou atrasar de acordo com a conveniência dele. Se o presidente que ele ajudou a eleger fizer todas as negociatas, todas as patifarias, todos os roubos que ele quer, beleza, em contrapartida ele ajuda, ele coloca algumas pautas para andar. Se for um caso como o de Jair Bolsonaro, porque se você for lembrar, quando Jair Bolsonaro ele foi candidato, ele deixou claro para quem quisesse que ele não ia fazer nenhum toma lá da cá. Não faço. Se é para fazer o que os outros fizeram, eu estou fora. Milhares de vezes ele falou isso. Daí a eleição de Jair Bolsonaro, ela significou um rasgo, uma ruptura, uma rachadura violenta dentro dessa estrutura podre, dentro dessa estrutura corrompida. Porque os outros que estiveram antes do presidente Jair Bolsonaro, Lula, Dilma, Fernando Henrique e outros, eles fazem parte desse ninho de vagabundo, desse ninho de ladrão, desse ninho de bandidos. Então para eles tanto faz, eles gostam mesmo dessa negociata, desse balcão de negócios. Com Jair Bolsonaro foi diferente. Por conta disso então, o então presidente, aquele tal de Maia, conhecido como Botafogo, aquilo é um ladrão, aquilo é um vagabundo, ele fez o possível e o impossível para atrapalhar o presidente Jair Bolsonaro. Porque o objetivo dele era tentar prejudicar o máximo possível. Ele trancou pautas, projetos, o que vinha de lá da presidência para ser votado lá no Congresso. Muitas vezes ele atrasava, ele deixava caducar.
Caso você não saiba o significado da palavra caducar, é esse significado aqui, ó, cuja imagem você está vendo aqui. Quer dizer, lhe deixava aquele projeto, aquela pauta, simplesmente perder a validade, tô nem aí. Era isso que ele fazia. E Maia, ele tentou, aos 43 do segundo tempo, ele tentou ser candidato, embora ele soubesse que, por lei, o cara não pode tentar a reeleição. Mas ele tentou mudar as regras do jogo. Ele foi barrado. Aí ele fez uma outra tentativa. Ele chamou lá o pincha dele, né, um vagabundo lá igual a ele, um tal de Baleia Rossi, que também não tem problema nenhum em ser chamado de tubarão ou de rato, e jogou esse cara para ser o candidato dele, para tentar continuar no poder. É o que mostra essa imagem, um comentário feito pelo ex-prefeito lá de Salvador, ACM. Ele disse que Rodrigo Maia, se o tal do Baleia ou Tubarão ganhasse, ele ia sentar ali na cadeira, o tal do Tubarão, mas quem ia continuar mandando as cartas, ditando a regra do jogo, ia ser o tal de Rodrigo Maia. Ele foi derrotado. Quem venceu a eleição foi o candidato do presidente, o deputado Arthur Lira. Talvez alguém pergunte assim, mas será que Arthur Lira não poderia vir atrair o presidente Bolsonaro? É uma possibilidade, porque nós sabemos que Bolsonaro já sofreu várias traições. Moro traiu ele, aquele Manleta, aquele vagabundo lá que dizia que mais de 3 bilhões de pessoas iriam morrer por conta dessa gripe aí, essa coisa de Covid, traiu ele. Alexandre Fruta traiu, Joyce Hasselmann traiu ele, a deputada que ele ajudou a eleger, Dayana Pimentel, traiu ele também. Arthur Lira pode vir a se tornar no futuro uma decepção? Provavelmente sim, não está descartado. Nós esperamos que não, mas não está descartado. Agora, tenha certeza de uma coisa: se aquele vagabundo, aquele ladrão, o tal de Rodrigo Maia, ele tivesse conseguido alcançar os objetivos dele e continuar no poder, ele não ia decepcionar, porque ele já é a própria encarnação da decepção. Ele ia continuar fazendo o mesmo jogo sujo dele, o jogo de patife dele, o jogo de vagabundo, porque quando ele freia as pautas, os projetos que vêm lá da presidência, ele não está prejudicando o presidente Jair Bolsonaro. Ele está prejudicando nós, pessoas comuns, nós brasileiros. E ele não estava nem aí, porque para ele o que importava é ele fazer oposição dura contra o presidente. Se vai prejudicar eu, você e outros milhões de brasileiros por aí, para ele não tem importância nenhuma, ele não está nem aí. O que importava para ele era tentar acabar com o presidente Jair Bolsonaro. Ele não conseguiu, ainda bem, e ele ficou chorando. É essa imagem que você está vendo aqui. Ele chorou, ele disse que foi traído, ele disse que as pessoas com que ele confiou, ele, sei lá, deu as costas para ele, enfim, ele chorou muito, o vagabundo. Mas a verdade é a seguinte, meu amigo: um vagabundo igual a Rodrigo Maia, o Lula, Dilma, Guilherme Bolo, Ciro Gomes, aquele vagabundo lá do Ceará, esse governador daqui de São Paulo, tal do Duriano, aqui também é um vagabundo, Fernando Henrique Cardoso, Marina. Enquanto esses vagabundos estiverem chorando, é ótimo. Nós, pessoas comuns, nós, pessoas do bem, nós é que não podemos chorar. Mas todas as vezes que esses caras chorarem, ótimo, perfeito, porque a lágrima deles significa o nosso sorriso, a nossa alegria, a nossa
satisfação. Correto? É isso aí o nosso vídeo de hoje para falar a respeito da eleição que aconteceu lá na Câmara dos Deputados. Vídeo concluído. Então vamos lá, a parte que você já sabe. Agradecer a você por estar me prestigiando. Já passamos de 130 inscritos. Vamos caminhar rumo aos 200. Eu devo isso a vocês. Muito, mas muito obrigado mesmo por essa gentileza. E caso você ainda não for inscrito, faça esse favor, se inscreva aqui no canal. Pode deixar seu comentário, dê o seu gostei. Tudo isso ajuda. E mais uma vez, de coração, muito obrigado mesmo por esse apoio generoso que você vem me concedendo. Certo? Ótimo dia para você. Até o nosso próximo encontro. Valeu.